16, de 9 em diante. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, porém, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nosso Deus, pedimos que Tu nos ajudes a compreender estes relatos e nos ajuda, Senhor, diferentemente dos discípulos, a crer no testemunho da ressurreição de Jesus, para que nós possamos cumprir o ID que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Nós podemos até entender por que a reação dos discípulos diante dos relatos da ressurreição foi a princípio de incredulidade. Primeiro, porque mortos não ressuscitam normalmente. Não é uma coisa que a gente vê acontecendo todo dia, um morto ressuscitar. Não vemos isso hoje e também na época dos discípulos não era normal mortos ressuscitarem. O normal é que as pessoas vivam um tempo, morram, sejam sepultadas e fiquem sepultadas. A ideia de que um morto volte à vida é estranha para nós, porque nós estamos acostumados com o ciclo normal e natural da vida, que é nascer, viver, morrer e ali termina. Mas a ideia de um morto reviver é antinatural para nós. Dá para entender porque que os discípulos ficaram assim incrédulos quando começaram a ouvir notícias de que Jesus tinha ressuscitado. Outra razão que a gente pode entender é que eles não haviam compreendido direito quem era Jesus. Se eles tivessem uma compreensão clara de que Jesus era o Filho de Deus, a ressurreição seria a coisa mais natural do mundo, porque Deus não pode ficar vencido pela morte. A morte não pode dominar o Filho de Deus. Mas porque os discípulos não tinham compreendido direito quem era Jesus, então a ressurreição dele parecia um delírio, parecia uma coisa estranha para eles. Eles não acreditaram. Terceiro, eles tinham uma expectativa falsa a respeito de Jesus, porque eles, quando pensavam em Jesus como Messias, a ideia era de um Messias triunfante, vencedor, que com poder e violência militar até, haveria de destruir os inimigos da nação de Israel, que se encontrava debaixo do jugo romano daquela época, e faria com que a nação de Israel se tornasse a nação predominante do mundo. Um Messias montado a cavalo, comandando um exército poderoso de libertação do povo oprimido de Deus. E Jesus não era absolutamente nada disso. Então, quando ele é rejeitado, traído, morto e sepultado, a confusão entra na cabeça deles, eles não estão conseguindo entender o que é que aconteceu. E quando vem os relatos de que o túmulo está vazio e que ele ressuscitou, eles ficam perplexos, não é? E, é claro, estas são razões pelas quais nós podemos explicar a reação de incredulidade deles. Todavia, o texto que temos diante de nós nos diz que, apesar destas coisas, eles tinham evidências suficientes para crer na ressurreição. Eles deveriam ter crido na ressurreição. Vamos ver aqui a primeira aparição de Jesus, está aí do verso 9 a 11. Jesus aparece a Maria Madalena. Era uma mulher que tinha 7 demônios, que foi liberta por Jesus e foi a primeira a quem Jesus apareceu. Como diz aí o verso 9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. O nome está dito aí que ele apareceu primeiro porque houve mais outras aparições de Jesus. Ele se manifestou a várias outras pessoas durante o espaço de 40 dias. Quem tem um relato mais completo é Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde ele fala lá da aparição de Jesus várias vezes aos 12, a Pedro, a Tiago e finalmente a ele, Paulo. Então, se você quer uma lista mais completa, você vai lá em 1 de Coríntios, capítulo 15. Mas a primeira da lista foi a Maria Madalena. E Maria, então, verso 10, ficou feliz, viu o Senhor, creu, e ela foi correndo anunciar aos discípulos que ele estava ressurreto. E diz o texto, verso 10, que eles estavam tristes e choravam, por todas aquelas razões que eu dei. Que eles não entendiam por que o Messias, se ele era o Messias, por que morreu. Não é? Então, eles não tinham entendido a morte de Jesus. E eles estavam, então, chorando. Verso 11, e ouvindo o testemunho de Maria, imagina Maria entrando lá onde eles estavam, dizendo, eu vi o Senhor, ele está vivo, eu conversei com ele. A reação deles
é que eles não acreditaram. O texto de Lucas diz que para eles parecia que Maria estava delirando. Maria estava tendo um chilique, não é? Sei lá o que Maria estava tendo, mas Maria estava fora de si. Eles não acreditaram no relato de Maria. Eu vi o Senhor, ele ressuscitou. O segundo episódio está aí do verso 12 a 13, que em detalhes maiores está em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. É a famosa história dos dois discípulos a caminho de Emaús. Esses dois discípulos, um deles se chamava Cleopas, estavam a caminho da cidade de Emaús, que fica a 10 quilômetros de Jerusalém, naquele domingo de manhã. E eles estavam tristes pelos mesmos motivos. Porque é que Jesus tinha morrido, eles não tinham compreendido. O próprio Jesus aparece a eles, nos diz o texto de Lucas, e durante um bom tempo Jesus caminha com eles, diz o texto aqui, Jesus se manifesta em outra forma, provavelmente uma forma física diferente daquela que ele tinha antes, de forma que os discípulos não reconheceram que era Jesus. E durante um tempo Jesus vai explicando para eles por que o Messias tinha que morrer e por que tinha que ressuscitar. E finalmente Jesus se dá a conhecer a eles, na hora de partir o pão juntos. E então eles voltam correndo para Jerusalém, verso 13, e anunciam aos demais. Mas qual foi a reação? A estes dois, eles também não deram crédito. Não creram em Maria Madalena e não creram nesses dois que disseram a mesma coisa de Maria. Ele está vivo, ele ressuscitou. O terceiro episódio está aí a partir do verso 14. Finalmente apareceu Jesus ao 11 quando estavam à mesa. E nós lemos lá em João que quando ele apareceu, os discípulos ficaram maravilhados e diz lá que alguns não creram. E teve um que estava fora, que foi Tomé, e que disse assim, eu só acredito se eu tocar na mão dele e no lado dele. Então Marcos resume tudo isso nesse verso 14 e diz que Jesus censurou a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, para Jesus, eles deveriam ter acreditado no relato da ressurreição contado por aquelas pessoas. O testemunho de Maria, o testemunho dos dois e outros testemunhos que não estão aqui, deveria ter sido suficiente para convencer os discípulos de que ele havia ressuscitado. O Senhor repreende a incredulidade deles, primeiro de maneira direta, no verso 14, mas também de maneira indireta, quando dá aquela ordem que nós conhecemos tão bem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, como vocês não creram, quem não crer será condenado. Então há uma repreensão implícita aqui, na relutância dos discípulos, de crerem naquilo que lhes havia sido relatado pelos que viram. E Jesus então faz uma promessa para eles, não para fortalecer a fé, mas como uma evidência que haveria de seguir os que creem. Verso 17, aqueles sinais que haveriam de acompanhar os que creem. Expelir demônios, falar novas línguas, pegarem serpentes, tomar veneno, impor as mãos sobre enfermos, sinais e prodígios que de fato acompanharam esses próprios apóstolos quando eles de fato creram. O livro de Atos relata os sinais e prodígios que eles realizaram e que Deus pode fazer, é claro, hoje, conforme o seu querer e a sua vontade. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês aqui nesta manhã, os pontos são os seguintes, algumas lições que a gente tira desse relato aqui. Primeiro, quando eu leio uma passagem como essa, eu me convenço mais ainda de que quem escreveu esse evangelho não estava querendo enganar ninguém. Porque imagine que se você fosse inventar a história de que Jesus ressuscitou, você primeiro ia dizer assim, o normal seria dizer que quando ele ressuscitou, ele apareceu a quem? Ele apareceu ao chefe dos sacerdotes, apareceu a Anás e a Caifás, apareceu a Herodes, não é? Para mostrar que ele estava vivo. Não, ele aparece primeiro a uma mulher, ex-endemoniada, talvez prostituta. Né? A simplicidade. Outra coisa, você colocaria num livro que você está criando uma religião, você escreveu um livro querendo criar uma religião, você escreveria nesse livro que os fundadores dessa religião não acreditaram? Claro que não, né? Porque você já começa aqui dizendo que os próprios apóstolos de Jesus tiveram dificuldade em acreditar que ele ressuscitou. Se você fosse escrever um livro de religião para enganar as pessoas, você ia dizer o seguinte, ele apareceu e... Eu sabia. Os apóstolos dizer, claro, Senhor, todos nós já tínhamos entendido, né? E eles apareceriam como exemplo de fé, de confiança, mas aqui eles aparecem como exemplo de fraqueza. Por quê? Porque o Evangelho não quer enganar ninguém, ele está relatando a verdade. Os apóstolos duvidaram quando Jesus ressuscitou. Eles foram incrédulos diante do relato da ressurreição. E esse livro é o livro de Deus, por isso que ele conta a verdade, ele não ilude, ele não está mentindo. Ele está dizendo a verdade. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que para que nós sejamos salvos dos nossos pecados e para que nós escapemos da
condenação que nós merecemos, nós precisamos de fato crer que Jesus Cristo vive. Esse é o resumo do Evangelho, esse é o ponto do cristianismo, que nós creiamos na ressurreição de Jesus. Essa é a pedra fundamental da nossa religião, se é que podemos chamar o cristianismo de religião. É a base fundamental da igreja, é por isso que nós estamos aqui, porque cremos que ele ressuscitou. Sem crer que Jesus de fato saiu da sepultura, num domingo como esse, cedo, vivo, depois de ter morrido e permanecido sepultado no decorrer de 3 dias, você não pode ser salvo. Você não pode ter perdão de pecados, você não pode agradar a Deus, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode se relacionar com Deus, você não pode conhecer a Deus, tudo mais é uma mera ilusão. Você pode ser uma pessoa boa, praticar coisas boas, coisas certas, você pode ser uma pessoa que não está envolvida com grandes coisas erradas na vida, mas sem fé na ressurreição de Jesus, sem fé de que ele vive hoje e que ele está à direita de Deus, assentado no seu trono de glória, você de fato não pode agradar a Deus. Você nem cristão é. Você pode não acreditar nesses sinais e prodígios que os evangélicos dizem que acontece na sua igreja. Deus não pede que você acredite nisso. Mas tem uma coisa, que tem um milagre, que se você não acreditar nele, você está perdido, que é a ressurreição de Jesus. Nesse você tem de crer. Os outros você pode até questionar, mas nesse você tem de crer. E ele tem de ser de fato a base da sua esperança. Terceira coisa que eu queria trazer aqui é que a evidência para que você creia que Jesus está vivo já está aqui nesse livro. Note que o tempo todo Jesus está criticando os discípulos porque eles não acreditaram nos que já o tinham visto. Então, o relato, o testemunho daqueles que viram a ressurreição de Jesus é suficiente para que nós creiamos. Eu não preciso ver Jesus. Eu não preciso que ele apareça a mim. Eu já tenho aqui registrado o testemunho das pessoas que o viram. E isso aqui deveria ser suficiente para mim e para você. E a última coisa que eu queria mencionar aqui é que você medite na misericórdia e na compaixão de Deus. Os discípulos não creram a primeira vez, não creram uma segunda vez, não creram uma terceira vez. Ainda assim, Jesus não os rejeitou. Jesus chegou até eles, abraçou, censurou, repreendeu a incredulidade, mas disse: vocês vão pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. E prometeu que estaria com eles até o final desse mundo. Eu termino aqui com algumas aplicações para nós. A primeira delas é, talvez haja pessoas aqui que estão aguardando um sinal de Deus, se sentir tocada por Deus, ou ver um sinal, um prodígio, para acreditar. Eu lhe digo que isso não vai acontecer. Porque o caminho normal para que uma pessoa creia é que ela ouça a pregação da palavra de Deus, ela leia a Bíblia, ela escute o relato da ressurreição e ela creia. Esse é o caminho estabelecido por Deus. Esse é o caminho. Não fique esperando um anjo do céu ou uma visão do Cristo ressurreto, porque não é assim que funciona. Se você não crê no relato da Bíblia, você também não vai acreditar se um anjo aparecer. Porque esse livro é o caminho de Deus, pelo qual ele fala aos nossos corações. Eu sei que tem gente também, em segundo lugar, que fica buscando apoio material para a fé, como copo de água, lenço ungido, sal grosso, objeto ungido. Jesus não deu nada disso para os discípulos, quando eles estavam vacilantes. Jesus apenas disse: olha o testemunho das pessoas que já me viram vivo. Não vá atrás dessas ajudas para a fé, que na verdade são mais superstição e misticismo e que não vão ajudar você a acreditar em nada. Sal grosso, rosa ungida, cajado de Moisés, copo d'água em cima da televisão. Não, Jesus não deu nada dessas coisas para os discípulos para que eles pudessem crer. Mas Jesus disse: ouça o testemunho daqueles que me viram ressurreto e que está aqui nesse livro. E por último, aos que estão lutando contra a incredulidade, os que dizem assim: é tão difícil crer, é tão difícil para mim crer. Eu lhe diria 2 coisas. Primeiro, cuidado com a dureza do coração, porque além da incredulidade, diz aí o verso 14, que Jesus os repreendeu por causa da dureza de coração. Há uma vacilação que Deus compreende por aqueles motivos que eu expliquei. A ressurreição não é uma coisa natural. Nós não estamos acostumados com mortos ressuscitando. Então há uma vacilação natural do nosso coração. Mas também existe uma recusa intencional do nosso coração em acreditar naquilo que Deus está dando. Isso se chama dureza de coração. A gente fecha o coração para não acreditar. Porque se Cristo vive, isso vai significar que você vai ter que mudar de vida, não é verdade? Significa que Ele é o Senhor da sua vida. Significa que Ele é Deus. Significa que você vai ter que segui-lo, amá-lo acima de todas as coisas. Significa que vai ter coisas que você vai ter que abandonar.
Significa que tem relacionamentos que você vai ter que romper, sua vida vai ser outra. Então, no coração do homem há essa resistência natural a acreditar na ressurreição, porque isso significa que ele não pode mais ser o mesmo. E nem todo mundo está disposto a isso. E por isso a incredulidade não é uma questão intelectual, mas é uma questão do coração. Porque tem muitos homens intelectuais, doutores, cientistas, famosos no mundo inteiro, que não tem problema nenhum em crer na ressurreição dentre os mortos, são crentes no Senhor Jesus. Não é um problema intelectual, mas é um problema daqui, dureza de coração. Mas a segunda coisa que eu tenho para lhe dizer, a primeira foi cuidado com a dureza de coração. O segundo foi, veja a compaixão de Jesus para com seus discípulos, a paciência dele, como ele andou com eles no meio da dúvida, fortaleceu a fé deles e finalmente lhes entregou a missão de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Que nessa manhã da ressurreição você creia. Não permita que a dureza do coração lhe afaste da fé e da esperança principal do cristianismo, da única esperança que Deus nos deu, que é a ressurreição do seu Filho dentre os mortos, a base da nossa salvação e a segurança da nossa própria ressurreição. Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, porque tu ressuscitaste dentre os mortos. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Quando nós vacilamos, quando nós duvidamos e quando nós nos recusamos a crer e a nos submeter ao teu senhorio. Se há alguém aqui nessa manhã que ainda não se submeteu completamente a ti, que ainda não se jogou aos teus pés e lançou diante de ti sua vida, seu futuro, sua esperança, sua culpa e seus pecados, nós pedimos que nessa manhã seja uma manhã de encontro, de ressurreição nos corações para uma nova vida, uma vida de confiança em ti. Obrigado, Senhor, porque tu és paciente para conosco, tu compreendes a nossa hesitação e ajuda-nos na nossa pequena fé. Por amor do teu nome. Amém.